Meus irmãos, boa noite. É com alegria que damos continuidade à exposição da palavra de Deus. Estamos fazendo a nossa exposição no Sermão do Monte. Estamos trabalhando o Pai Nosso. Esta é a 10ª mensagem baseada no Pai Nosso. 3 mensagens no versículo de número 13. Eu vou ler todo o Pai Nosso que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13, que diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos este momento de celebração, de culto, e agora de exposição da tua santa palavra. Ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, nesta hora, ó Deus, para compreender a tua palavra que foi lida e que agora vai ser explanada. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Esta mensagem está baseada no versículo 13. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nós já tivemos 2 mensagens neste verso 13. A primeira: não nos deixes entrar em tentação. A segunda: livra-nos do mal. E agora, a terceira, que é a última também da exposição do Pai Nosso: porque teu o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, ela inicia dando ênfase ao louvor, declarando primeiramente a santificação do nome de Deus, e termina também reconhecendo e reafirmando a grandeza, o poder e a glória de Deus. O texto diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Após um longo tempo na presença do Senhor, submetendo-nos aos cuidados, solicitando a providência diária, o pão nosso, buscando perdão dos pecados e pedindo proteção para não cair nas ciladas de Satanás, finalmente chega o momento de glorificar, de exaltar e de reconhecer o governo que o Pai exerce sobre seus filhos, pois teu é o reino. O cristão deve se inteirar, através da busca e meditação na palavra de Deus, de todas as revelações contidas nas Sagradas Escrituras, inclusive as 3 afirmações de Jesus, referindo-se ao Pai, no final do verso 13, que está aí, que diz: porque teu o reino, o poder e a glória. Nós temos aqui uma doxologia. Doxologia significa no grego uma palavra que proclama a glória. Logia, palavra, e doxa, glória. São fórmulas de oração que celebram a glória de Deus. No Antigo Testamento estão presentes muitas doxologias sob a forma de bênção. No Salmo 41, 14, no 72, 18, 19. Nas cartas de Paulo, nós também temos algumas doxologias. 1 Timóteo 1, 17, Romanos 16, 27, Efésios 3, 21. E esta última frase aqui, que é uma doxologia, ela não se encontra nos melhores manuscritos do Novo Testamento. Tanto é que ela vem entre parênteses ou entre colchetes. É uma sentença que começou a aparecer
segundo algumas versões antigas, na metade do segundo século. Ela foi mantida e conservada no Didaquê, que era o ensino dos 12 apóstolos. Talvez os cristãos do segundo século, eles não quisessem terminar a oração do Pai Nosso com a expressão livra-nos do mal, encerrando a oração com a expressão mal, ou maligno, ou maldoso. E essa doxologia, ela vai estar em harmonia com toda a Bíblia e constitui-se numa excelente conclusão da oração do Pai Nosso. Este final que nós estamos trabalhando nesta noite, neste culto de celebração e de oração ao Senhor nosso Deus, porque teu reino, o poder e a glória, é o ponto culminante da oração do Pai Nosso, aonde carrega toda a ambiência desta oração modelo. E parece que o escritor aí, que Mateus, foi influenciado pela passagem de 1 Crônicas 29, de 11 a 13, que é uma oração de Davi, que diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Esta foi uma oração que Davi fez e muito parecida com esta doxologia. Mas eu quero terminar a exposição do Pai Nosso com esta mensagem, porque teu é o reino, o poder e a glória, analisando essas três expressões. Porque teu é o reino. O que nós devemos fazer é que a cada petição que nós fazemos, nós vimos que na oração do Pai Nosso tem 6 petições. Alguns consideram 7, considerando o versículo 13 como tendo 2 petições: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então seriam 3 petições direcionadas a Deus e 3 que diz respeito a nós. Mas a ideia aqui é que após cada petição a gente pudesse afirmar: porque teu é o reino. Por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, ou seja, o teu nome, porque teu é o reino. Quando eu digo pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque teu é o reino. Perdoa as nossas dívidas, porque teu é o reino. E assim sucessivamente. O reino é a esfera aonde Deus reina. Ele reina no coração do cristão, como também em todo o universo. O reino de Deus é abrangente. Deus é o Senhor da história. Ele é o Rei dos reis. Ele reina agora sobre todos e mantém uma posição superior a qualquer autoridade terrena. Jesus, portanto, ensinou nessa oração a pedir: venha o teu reino. Tal pedido é um ato de rendição ao senhorio de Deus. Não é algo passivo, não é um pedido passivo, mas é um compromisso de participação da concretização do reino de Deus aqui na terra. Sem dúvida, esta petição é uma atitude de comprometimento com os valores do reino de Deus. Nós, como filhos de Deus, vivendo nesta terra, enfrentamos as soluções provinda de Deus diante das seduções que o diabo lança contra nós. Porque vivendo neste mundo, nós enfrentamos as seduções dos valores mundanos que nos cercam. Porém, Jesus nos ensina que os valores do seu reino devem ser a nossa prioridade. O outro pedido, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, mostra que a nossa vida terrena deve se aproximar ao máximo
da vida no céu. Ambos os pedidos reafirmam que o reino pertence a Deus para todo sempre. O seja feito a tua vontade não é apenas em relação aos nossos pedidos, mas também em relação à nossa vida. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Jesus nos ensina a alinhar-nos ao longo da vida aos propósitos de Deus. Cristo, em certa ocasião, depois de ser interrogado por Pilatos, ele respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Ele declara ao inquiridor a existência de um reino estabelecido acima de qualquer reinado. Ele diz: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João 18:37b. Jesus sobrepuja o reino das trevas e oferece oportunidade aos perdidos de se alinharem aí e aliarem também ao seu reinado voluntariamente e adquirirem vida eterna. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque teu é o reino, Deus é soberano, Ele reina majestosamente sobre toda a terra, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas a outra afirmativa diz: teu é o poder. Deus tem o direito de conceder o que lhe é pedido, porque dele é o reino, e ele tem também o poder para responder às petições. Jesus está ensinando a oração aos judeus. Os discípulos eram judeus, e eles tinham em mente toda a história do Antigo Testamento. Eles conhecem em detalhe a fuga do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Eles conheciam as vitórias nas batalhas e tantas outras intervenções de Deus para com Israel. Porque teu é o reino e o poder. Eles sabiam, eles tinham visto a manifestação do poder de Deus. Deus tem toda a autoridade sobre o universo físico e sobre o universo espiritual. Ele criou o universo físico e também o espiritual, não havendo nada em nossa vida ou em qualquer circunstância que escape do poder de Deus, ou que seja maior do que o poder de Deus. Jesus ensinou nesta oração a pedir pelo pão de cada dia, mostrando que Deus tem o poder da provisão. Deus quer que dependamos dele durante toda a nossa vida. A nossa existência na terra é composta de dias, e ele deseja que dependamos da providência diária, o pão nosso de cada dia. O pedido: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, mostra o poder exclusivo de Deus para perdoar o homem, e o poder de Deus para livrar o homem da condenação eterna. Deus perdoa somente o arrependido. E uma evidência do arrependimento é um espírito perdoador. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O pedido: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, mostra o poder de proteger e de nos defender contra o maligno. O poder que Deus tem. E Jesus deixou claro que a vitória está disponível para quem ora e para quem vigia. Orai para que não entreis em tentação. Não devemos depender do poder divino nos aspectos materiais
apenas por circunstâncias pessoais, mas precisamos depender do poder divino em todas as circunstâncias materiais, o pão, as espirituais, o perdão, e as morais, a tentação, e também nas demais áreas da nossa existência. Jesus faz esta segunda afirmação aos seus seguidores, porque teu é o reino e o poder. Nós não podemos ignorar ou menosprezar este maravilhoso atributo de Deus, o poder dele. Esse poder que vai além do poder conhecido pelos homens. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. É bom desfrutar da certeza de que não há nada que seja demasiado difícil para Deus. A Bíblia diz: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que seja demasiadamente difícil para ti. Jeremias 32, 17. E a última frase: porque tua é a glória, teu é o reino, o poder, e agora diz, e a glória. Todas as virtudes de Deus são descritas nas obras da criação, e por isso ele recebe toda a glória que lhe é devida, toda a glória que é devida ao seu nome. A palavra glória significa peso, importância, e na mentalidade do povo de Israel possuía também o aspecto de radiante. A glória de Deus é manifestada através das suas ações no Mar Vermelho, Êxodo 14, 18, na provisão do maná, Êxodo 16, 7, Jeremias condena o povo pela idolatria e também pelo fato de trocarem a glória de Deus pela glória do homem, Jeremias 2, 11. A glória de Deus é a manifestação da sua bondade. Deus é glorioso, ele é digno de glória, ele é digno de honra, ele é digno de louvor. Toda a honra e toda a glória pertencem a Deus. No início da oração modelo, ou da oração do Pai Nosso, Jesus afirmou que Deus é o nosso Pai, ou Pai Nosso, que está nos céus. E ao se referir aos céus, Jesus mostrou que o Pai está numa esfera superior e muito mais excelente que a esfera terrena. Ele é digno de glória. Ao pedir pela santificação do nome divino, ele mostrou que o nome de Deus é venerável. O nome de Deus é digno de honra e digno de glória. O pedido não é para que Deus seja santificado, mas é pedido para a própria santificação do suplicante, daquele que pede. O crente em Jesus deve buscar a santificação através do comprometimento com a prática da palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra, orar, jejuar, evitar o mal e a sua aparência, que são atitudes de quem busca a santificação. O Mestre e Senhor Jesus, conhecendo o caráter do diabo, ele não deixa de colocar este item para fechar a oração com chave preciosa, ou com chave de ouro, porque teu é o reino, o poder e a glória. A glória pertence a Deus. Satanás sempre quis e continua querendo roubar a glória de Deus, ou tentando convencer o cristão a conquistar os aplausos, fazendo de tudo para que os holofotes foquem o seu ego. Diante disso, use seu livre-arbítrio e diga não aos assédios do enganador, de Satanás. Diga não ao pecado, exerça seu direito
e pelo Espírito Santo se incline em adoração ao Rei dos Reis em todo lugar e em todo tempo. Faça a oração de Davi como sendo a sua oração e aprenda com Paulo, quando diz: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Salmo 145, de 10 a 13. E em Romanos 16, 27, ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Procurando expor um pouco das teorias e admitindo que o tema seja extenso, chegamos, portanto, ao fim desta oração maravilhosa ensinada por Cristo Jesus. É bom lembrar que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ricos ensinamentos. Sendo assim, nenhum escritor humano conseguiu ou conseguirá esgotar qualquer assunto da Bíblia. Graças a Deus por esta verdade, por esta realidade. Apesar de muitos considerarem a expressão final da oração modelo um apêndice litúrgico, mas nós vemos aqui que na realidade é um modelo. O único poder absoluto pertence a Deus. Nós devemos vivenciar o reino de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. A conclusão desta oração que nós estamos trabalhando, da oração divina, chamada aqui de doxologia, é uma ação de graças solene, um reconhecimento conciso dos atributos e das obras de Deus. Sumariando, porque teu é o reino, o soberano direito de todas as coisas que são, ou sempre foram criadas. Sim, teu é o reino, um reino eterno, e teu domínio persiste através de todos os tempos. Teu é o poder executivo, o por meio do qual governas todas as coisas em teu reino eterno, por meio do qual fazes o que agrada a ti em todos os lugares do teu domínio. Tua é a glória, o louvor devido de cada criatura, pelo teu poder, pela tua grandeza e pelo teu reino e por todas as tuas obras maravilhosas que tu operas desde a eternidade e deveras opera também nos dias de hoje, para sempre e para todo sempre, que assim seja. Amém. Mesmo quando não recebemos aquilo que julgamos que deveríamos receber, nós devemos continuar crendo que Deus continua reinando, exercitando o seu poder e que toda a glória lhe pertence. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos, portanto, aprender a verbalizar para Deus hinos, frases, versículos bíblicos que expressem a nossa gratidão e a nossa admiração por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele faz por nós. Precisamos também praticar estes hinos, que é uma doxologia de louvor, no meio da comunidade, como resposta aos atos de Deus. Espero de coração que todos os preceitos analisados na oração do Pai Nosso fiquem gravados dentro do nosso coração e que cada um de nós desfrute de todas as bênçãos que o Senhor tem para aqueles que praticam e para aqueles que fazem a oração do Pai Nosso. Em nome de Jesus, amém. Que cada um de nós possa trazer e carregar consigo sempre essa doxologia, porque teu reino, teu é o poder e a glória
para sempre. Amém. Vamos orar neste momento, finalizando assim a exposição da palavra de Deus. Oremos. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Acabamos na noite de hoje de analisar e de estudar a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Cristo disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aprendemos também, além de tributar louvores, honras e glória a Deus, a orar por nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não nos induzas à tentação, livra-nos do mal. E aprendemos também a orar pelo perdão dos nossos pecados, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Cubra-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua bênção. Continuamos ainda orando pela igreja do Senhor, que tem se reunido, ainda que remotamente, para adorar ao Senhor, para orar, ó Deus, pelo bem da nossa nação, do nosso país, do nosso estado, ó Deus, por esse vírus que tem assolado a humanidade, mas temos crido e reafirmamos aqui, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós te louvamos, porque confiamos no Senhor, na grandeza do Senhor, e podemos descansar no Senhor. Como disse o salmista: ficarei, me esconderei debaixo das tuas asas, até que passem as calamidades. Que assim, ó Deus, cada um de nós possa descansar no Senhor. Abençoa, Deus, a nossa igreja, os nossos irmãos, aqueles que ouvem esta mensagem. E eu oro também neste momento, colocando, ó Deus, a família da irmã Sheila em tuas mãos. A irmã Arlene, seus filhos, netos, que tiveram, ó Deus, a perda do seu ente querido, do seu Ovídio. Nós colocamos essa família em tuas mãos e oramos pedindo a Deus para que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, seja sobre todos os teus servos e sobre toda a igreja do Senhor. Que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e a comunhão do teu Santo Espírito seja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém.